Olá, notícias do momento, edição internacional aqui nesse dia 1º de abril. 1º de abril começamos o novo ano, bem-vindo você, feliz ano novo a todos vocês nesse ciclo do ano de abril que está começando agora. Vamos lá, então vamos lá diretamente às nossas notícias de hoje. Eu quero passar para vocês muita informação importante aqui sobre tudo que está acontecendo para você ficar sabendo dos últimos acontecimentos na Terra. Vamos lá então, produção, largando o nosso vídeo de hoje aí. Então lá, então aqui notícias internacional, edição internacional. Trump fará um pronunciamento à nação sobre o Irã e outras notícias também que virão. E também temos o Mora voou em aviões da empresa de Vorcaro. Olha aí, mais escândalos acontecendo. A gente vai trazer notícias nacional que vem em seguidinha também. O café de hoje foi um pouco especial, delação de Vorcaro. Muitos vão cair depois dessa, né? Olha aí. E também Brasil, o governo se sustenta após os escândalos. É o café que eu vou fazer amanhã de manhã, dá uma olhadinha no nosso café aí, tá? Também temos a mensagem de Quinta-feira Santa e o vídeo da transição planetária nessa quinta aí que a gente coloca para vocês nas nossas redes sociais. Eu despeço dela de Aquário, né? Em palestra em Lisboa, dia 31 de maio, né? Palestra em Lisboa está chegando, é 31 de maio, é o Hotel Kizar, muito legal. Bom, vamos lá então, mais informações. Detalhe internacional, atenção, produção chegando. Os Estados Unidos enviam novas tropas ao Oriente Médio e também navio com 3 mil militares chega à região e se soma a um contingente de mais 50 mil soldados que estão já ali na região, né? Diz a revista Oeste, e também drones marítimos da UCR podem ser usados no Estreito de Hormuz para vigiar as águas ali, tá? Então eles estão já utilizando esses drones aí teleguiados, e o presidente da UCR afirmou que essa medida faz parte de novos acordos em meio à escalada do conflito na região ali, tá? Trump compartilha estrondosa do ataque dos Estados Unidos ao Irã, mais um local abatido e totalmente desmanchado ali. E o ataque também incendeia um petroleiro perto do Estreito de Hormuz, diz a organização. Ninguém reivindicou a autoria do ataque, mas ninguém ficou ferido, mais um navio que foi atingido no petroleiro, né? E os Estados Unidos enviam um novo porta-aviões colossal para o conflito ali do Irã, colossal, né? Um grande porta-aviões incrível que é agora o George Bush, que está indo ali para a região, né? E Trump manda um recado duro aos países que não quiseram ajudar em ofensiva ao Irã. Querem combustível? Busquem no Estreito de Hormuz, né? Olha aí. E também diz assim, Trump pede que países entrem no Estreito de Hormuz e simplesmente o tomem, tá? Então, a última hora, mais embarcações estão atravessando o Estreito de Hormuz hoje, tem muitos navios novos passando ali, e parece que a situação tende a se normalizar para os próximos tempos. E o controle do Irã sobre Hormuz está mais firme do que nunca, após um mês de guerra. Então, eles estão controlando aí do Irã, a princípio eles não estão deixando nenhum navio americano passar, ou algo parecido, né? Então, o primeiro mês completo esse conflito, mais 6 embarcações por dia teriam atravessado a Estreita Passagem, que são embarcações de países não aliados com os Estados Unidos, né? 3 embarcações chinesas atravessaram o Estreito de Hormuz hoje, né? Embarcações chinesas, tá? E Estados Unidos chegam a cerca de 50 mil militares no Oriente Médio. O Irã ameaça as tropas americanas cada vez mais, né? Mas também nessa escalada de tensão, diz o Diário de Notícias, que Estados Unidos sobrevoa Irã com bombardeios nucleares pela primeira vez, né? Bombardeiros, o B-52 está sobrevoando ali pela primeira vez, e parece, né, que a coisa está, né, se acelerando. Também vemos instalações nucleares iranianas que estão sob monitoramento rigoroso, afirma o Irã. Diz que as equipes estão preparadas para incidentes e que damos relatos até o momento que não representam nenhum risco à saúde pública, mas eles estão olhando essas usinas aí que provavelmente vão ser atacadas em breve, né? E tensão cresce entre Irã e Estados Unidos. O porta-voz do Irã descreveu a proposta que eles quiseram, mas eles até o momento não aceitaram, né? E também vemos aqui a revista UOL, que fala que o conflito no Oriente Médio aumenta o trânsito de navios no canal do Panamá. Então, eles acham mais interessante você fazer o trânsito pelo Panamá do que pelo Estreito de Hormuz, que também está trazendo situações sérias aí, né? Aqui mais um navio atravessando
o famoso canal do Panamá. E ataque do Irã em fundições de alumínio causa rombo no suprimento dos Estados Unidos. Então, ataque do Irã em fundições de alumínio, ou seja, o Irã também tem atacado a questões dentro do país, nos Estados Unidos, com sabotagens, com coisas assim, tá? E, bom, Trump diz que negociações com o Irã vão bem, mas que prefere tomar o petróleo do rival. Então, o presidente americano considera tomar a ilha de Karg, por onde a maior parte do petróleo do Irã é exportada. E declarações ocorrem quando Washington envia milhares de soldados ao Oriente Médio. Irã comete delito de guerra ao recrutar pequenos, diz o grupo, ou seja, eles não podem recrutar os pequenos, eles estão fazendo isso com maldade mesmo. E então, para entender como vai acabar esse conflito, é preciso entender como começou, né? Os interesses que iniciaram o conflito, e isso tudo pode acontecer com mais estudos sobre esse conflito aí. Vamos lá, então, Estados Unidos atacam também depósito de munições do Irã com bombas anti-bunker, e Trump divulga vídeo de estouro em depósito de munições iranianas, né? Imagens fortes aí de depósito de munições que já foi ao ar, né? Foi ao espaço já. E continua os aviões, né? Cada vez a gente vê mais a Força Defesa de Israel. Então anunciaram que todos os alvos críticos e essenciais no Irã, incluindo alvos da indústria de mísseis balísticos, terão sido destruídos até quarta-feira, ou seja, para os próximos dias eles preparam ainda mais ataques para esses locais ali. Israel está fazendo o seu serviço ali, limpando todos os locais que tinham depósitos de foguetinhos deles, né? E vemos também que o Irã diz que bombardeou base secreta dos Estados Unidos no Bahrein, alojamento de soldados no Bahrein. Isso aí não sei se foi confirmado, mas eles falam que fizeram isso. E, alerta máximo, milhares de paraquedistas americanos estão chegando no Oriente Médio. O que Trump está preparando, né? Milhares de paraquedistas estão ali, o que eles estão preparando, o que está acontecendo, né? É alguma coisa surpreendente o que está para acontecer aí. E secretário diz que Trump fará acordo que desejar. O Irã já sabe os termos, né? Então ele vai fazer, ou seja, ele é dono do acordo, ele vai dizer, olha, é assim, é assado, né? Nós temos que dar essas normas, não podemos deixar que o inimigo dite as regras de um suposto acordo que não pode acontecer, né? E se o Irã não fizer acordo, o conflito vai continuar com mais intensidade, aí diz o secretário de Defesa dos Estados Unidos. Míssil iraniano atinge fábrica química no sul de Israel e aciona alerta para possível vazamento ali. Então, aqui diz, Irã rejeita a proposta de paz dos Estados Unidos. Propostas para um acordo de paz são irreais, absurdas e exageradas, diz o Irã, e eles querem continuar combatendo, mas eles vão perder tudo aí, né? Vão perder tudo, então não adianta. Irã ameaça atacar empresas dos Estados Unidos, inclusive Google, Tesla e Apple, e os Estados Unidos ameaçam o Irã a reconhecer a derrota militar. O Trump não blefa, ele sabe que tem a derrota militar e acabou para eles, né? Marinha dos Estados Unidos incorpora o submarino nuclear Massachusetts, que vai também ajudar esse momento aí de conflito. E Marinha dos Estados Unidos amplia a aquisição de sistemas de guerra eletrônica. Northrop Grumman, que é o fabricante, né? Ou seja, eles conseguem desativar os inimigos através de ondas aéreas e através de interferência no sistema dos radares, né? Bom, a Trump recua sobre bloqueio e libera petroleiro russo em Cuba. E Espanha proíbe trânsito de aeronaves militares dos Estados Unidos em seu território. Ele ameaça o comércio com a Espanha. Então, parece que a Espanha está se voltando contra os Estados Unidos também, né? Então, e visitantes abandonam Cuba por causa da crise energética. Sem turismo, não há dinheiro. Então, os cubanos já viviam muito mal, agora sem turismo, acabou mesmo, né? E México negocia com empresas para vender petróleo a Cuba. Vender petróleo, e também petroleiro russo chega a Cuba com 730 mil barris de petróleo. Então, eles estão alimentando um pouco ali Cuba para ter um fôlego no seu regime, né? Cuba recebeu esse petroleiro
com aval americano após 3 meses de bloqueio à ilha. A crise energética causou apagões diários, escassez de gasolina e tudo mais. E a RU diz que vai enviar mais petróleo a Cuba em meio a bloqueio marítimo americano. E força do Bitcoin durante o conflito no Irã eleva otimismo sobre a adoção de criptomoedas na Ásia. Força Aérea dos Estados Unidos transfere caças F-35 para o Japão vigiar a Xi. Né? Olha aí, então para o Japão vigiar, ou seja, os F-35 vai no Japão, eles vão ficar de olho ali no local. Né? E o dólar reforça paredão de baixa no gráfico semanal. A Casa Branca, ela teve umas mensagens assim, meio enigmáticas, eles botaram uma bandeira americana assim, diferente e tal, inclusive não é nem nessa foto, né, e carimbo, uma data diferente e tal, então eles analisam que com esse post ali, parece que está próximo de chegar o fim dessa situação ali, tem gente que fez uma boa análise dessa aparição na Casa Branca, eu não tenho maiores detalhes, né, e diz a Caroline Leavitt que amanhã à noite, na quinta, às 21 horas, o presidente fará um pronunciamento à nação para fornecer uma atualização importante sobre o Irã, fazendo essa quarta, hoje à noite, dia 1º, né? Parece que ele vai falar alguma coisa. Também a embaixada americana foi reaberta na Venezuela, o que é também um bom sinal, e na Argentina a pobreza cai 9 pontos em um ano, 9,9 em um ano, e tem o menor nível desde 2018. Aqui uma foto também, que foi inaugurado um novo aeroporto ali em Palm Beach, que foi com o nome de Donald Trump. E embaixo desse aeroporto, embaixo desse local, eles falam que estão construindo uma base militar ultra secreta sobre o grande e belo salão de baile que é da Casa Branca, ali em Washington. Mas é ultra secreto, então parem de me perguntar sobre isso, então ele já está fazendo. Aqui também falam que dos mais de 5 cópias do Trump que nós temos, uma das cópias dos atores, né, seria Kevin Costner, esse aqui muitas vezes você vê ele diferente um pouquinho, né, então da central dos atores, da central do elenco, um deles que mais se destaca, que está representando o Trump, é o Kevin Costner, né, que é um ator famoso americano que está representando o Trump, lembrando que todos os presidentes têm cópias, têm dublês, por questão de segurança, né? Então é muito comum, isso não é algo estranho, tanto no Brasil como no mundo inteiro, sempre aconteceu isso desde que o mundo é mundo, né? Então agora eles estão revelando quem que está fazendo o papel do Trump, que é o Kevin Costner, né? Veja só, e é bem parecido, né, com ele. Tem horas que ele aparece mais estilo Kevin Costner, tem horas que ele aparece mais como o original, né? Então, conforme a situação, eles mandam um ou mandam outro, tá? Isso é tudo muito bem controlado aí. Israel aprova a lei que prevê pena capital para terrores, e Benjamin Netanyahu ordena expansão da ofensiva militar de Israel no sul do Líbano. Tá? Também a gente sabe que muitas pessoas aí falam que ele é um mascarado também, aqui aparece claramente a sua máscara e no pescoço saindo, né? E parece que ele teria sido uma das cópias também do Benjamin, que tem várias, né? Como eu falei, todos os presidentes têm várias cópias. Só que no nosso do Brasil tem mais de 15, né? E o Trump também, ele chegou uma época que ele tinha mais de 10 substitutos, 10 artistas, então é muito comum acontecer. Nós temos que saber que é a linguagem que é escondida do povo, mas a gente está tentando trazer aqui, né? Então ele parece que foi atingido nos últimos ataques do Irã, e agora ele está aparecendo muitas vezes mascarado, que nem isso aqui, né? Bom, continuando. Aqui, Trump, os militares estão construindo um complexo enorme sobre o novo salão da Casa Branca, né? Então esse complexo vai ser muito grande, com túneis e uma série de coisas que está sendo colocada ali, tá? Jornalista americana é sequestrada no Iraque. E também aqui a gente vê o XRP, que começou agora no dia 1º de abril, né? Começou o futuro com o XRP, o que o Dubai e também os Emirados Árabes estão adotando o XRP como a moeda deles para negociações, né, com o mundo. Então, o Dubai entrou no período de XRP também, tá? Bom, a Ripple pode custodiar ativos em nível federal. É o momento que todo o exército XRP
estava esperando. Então o XRP já está subindo bastante hoje, aí, tá? Já subiu 7, 8% do XRP. Então o Ripple agora não é mais uma empresa de criptomoedas, mas é um banco americano com carta patente federal, ou seja, o Ripple agora se tornou oficialmente um banco americano, tá? Então tá aqui o XRP, o banco francês BNP Paribas entra no mundo cripto. O gigantesco banco francês, com ativos no valor de 3 bilhões, acaba de confirmar o lançamento de produtos cripto focado no XRP esta mesma semana. Segundo o maior banco da Europa, entra nesse campo, a adoção global está acelerando. Então, está todo mundo comprando XRP, porque é a moeda que vai dar um salto gigante. Hoje ela vale 1,44 dólares, né? 1 dólar e 44 centavos, em torno disso, e a tendência do XRP é bater mais de 100 dólares assim que for liberadas algumas negociações aí, tá? Então, os bancos todos vão ter que entrar com a moeda XRP, que substituirá o Bitcoin, enquanto o Bitcoin vai desaparecer totalmente do mercado, tá? Bom, então o BNP de Paris já entrou nesse seguinte, esse gigantesco banco francês confirma o lançamento, né, para a adoção do XRP como uma moeda lastro para os seus ativos aí. Bom, aqui as notícias também que uma nova variante da COVID, chamada de cicada, atende alerta global, mas ainda não indica problemas. Então eles vão sempre falar alguma coisinha, né, dizendo que tem bichinho aqui, bichinho ali, sempre é uma fala tradicional deles, mas não vamos nos apegar que isso não deve dar um susto a ninguém. Isso aí é uma coisa que já sabemos o final dessa história. E notícia nacional, a gente vai falar em seguidinha sobre que marca a audiência de Eduardo para esclarecer sanções dos Estados Unidos ao Brasil, tá? E outras coisas a gente vai botar agora no próximo vídeo, que vai ao ar aí daqui a pouquinho no Notícias, edição nacional. Então eu agradeço a presença de vocês, vou deixando um abraço carinhoso aí, quem puder dar uma forcinha no canal, aí dá uma forcinha também aqui, né, vai ajudar um pouco para a gente ter mais, conseguir atender as nossas necessidades e jogar esse vídeo para mais pessoas. Por isso, compartilhe, precisamos de você. Até daqui a pouquinho na Notícia Nacional, veja todos a luz vencer.